Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias dessa coisa maravilhosa que é o agronegócio. Como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês e começando agora o programa falando das exportações. E antes de falar das exportações, né, lembrar agora, finalmente, a Lisa voltou, né, porque a Lisa só sabe ficar em Barretos agora, enquanto eu tava trabalhando, o Lucas tava trabalhando também, tava, né? Claro. Lisa não, Lisa é Barretos pra cá, Barretos pra lá, e teve gente reconhecendo Lisa lá em Barretos. Né? Me defendam aí nos comentários, porque eu estava produzindo stories pra vocês, então eu estava trabalhando também. Trabalhando. Não ver a cachaça de trabalho. Então vamos começar com as exportações, né? Houveram tensões comerciais aí entre o Brasil e os Estados Unidos, elas continuam até agora, né? E essa instabilidade que envolve tanto o preço do café quanto o preço também da carne continua e toda essa questão que está acontecendo com a Venezuela, com esses navios que desceram aí para a costa da Venezuela, fazem também uma pressão aí para toda a América Latina em si. Isso aí cabe muita explicação interessante aqui, porque esse combate ao narcotráfico venezuelano, ao mesmo tempo que aumenta o valor pago pela cabeça, né, do Nicolás Maduro, ele tem como subterfúgio ali, de certa forma, esse combate ao narcotráfico. A gente fez uma live falando só sobre isso, inclusive no canal do UFP Capital. Só que, se a gente for levar em consideração que a Venezuela é um dos nossos países mais próximos aqui, esse conflito, seja político, comercial, que acontece lá, ele influencia no Brasil, principalmente com chegada de imigrantes. Então todo esse conflito geopolítico, ele acaba, de certa forma, respingando aqui no Brasil. Quem tá certo, quem tá errado nesse sentido, nem importa, isso não importa, o que importa é a gente aqui. E aqui no Brasil a gente tem que ficar muito atento, porque essa relação Brasil e Estados Unidos, que a gente fala que tá um pouco desgastada, é a pior relação em 200 anos, quando a gente olha para fins comerciais. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque o Brasil, da mesma forma que lá na Venezuela tem o narcotráfico, o Brasil também não é um grande exemplo de lidar com um grupo criminoso, não. O PCC aí, como a gente viu essas investigações, o maior exemplo disso. Então o que impede também os Estados Unidos descer para cá e começar também a botar o dedo aqui? Ou o que impede também, e se a gente não for a favor, a gente está sendo favorável à Venezuela, então a gente está numa sinuca de bico aqui em todo esse posicionamento, porque a gente tem que lembrar que o Brasil é o maior território, maior poderio militar, maior economia de toda a América Latina aqui, né? Envolvendo, talvez o México pode ganhar de algumas coisinhas, mas na América aqui do Sul, a gente é o maior. Então, qualquer conflito aqui, a gente tem que se posicionar. Agora, já ficou meio complexa essa situação, então a gente vai ficar de olho. E toda essa demanda geopolítica que está acontecendo, né, mexe diretamente nas entidades do agro, né, Lisa? Inclusive, as entidades ligadas ao agro americano entregaram ao USTR, o Escritório do Representante Comercial, documentos acusando o Brasil de práticas desleais, dentro da investigação 301, aberta pelo presidente Donald Trump. E essa apuração, que foi iniciada em julho, ela não mira só o agro, inclui comércio digital, propriedade intelectual e até corrupção. Mas no campo, os ataques, né, ao agro foram mais diretos. O Conselho Nacional de Produtores de Carne Suína afirmou que o Brasil impõe barreiras que bloqueiam a entrada da carne americana. Já a Associação de Produtores de Milho e de Nebraska e a Growth Energy acusaram o Brasil de usar desmatamento como vantagem no etanol, que a gente sabe que não faz sentido. Mas vocês estão compreendendo que não é um caso isolado, é uma pressão política que está acontecendo sobre a América do Sul como um todo, e a gente tem que ficar de olho nisso, porque essa relação Brasil e Estados Unidos ela é muito importante ser mantida em bom tom. E hoje a gente vê que não está muito assim. E foi no mercado de carne bovina a maior pressão. A National Cattlemen's Beef Association pediu em sua manifestação tarifas de até 76% contra o Brasil. Nossa. E até suspensão total das importações, alegando riscos sanitários. Então. E aí, por outro lado, né, coube aqui a CNA brasileira defender o país lá em uma audiência em Washington. A entidade, a CNA, destacou que 66% do território brasileiro continua coberto por vegetação nativa e que o agro nacional compete com base de inovação a respeito ao Código Florestal. Ou seja, a partir do momento que a gente tem como organização brasileira ter que sair, ir lá e se defender de um argumento desse em Washington, significa que a relação está bem desgastada e a gente tem que ficar de olho com isso. E o governo brasileiro também entrou em campo. Enviou um documento de 91 páginas contestando a legitimidade da investigação e pedindo que o caso seja tratado na OMC. E agora caberá, né, à Casa Branca julgar o destino dos produtos brasileiros em território americano. Vale lembrar que o café e a carne bovina, como a gente falou, ainda enfrentam tarifas de 50% no mercado americano.
E por falar em café e carne, o Ministério do Desenvolvimento Agrário decidiu deixar os dois produtos de fora da cesta das compras públicas simplificadas, criada para mitigar os efeitos do tarifaço. Segundo o ministro Paulo Teixeira, café e carne têm forte demanda em outros países e não precisam de apoio direto, que é uma mentira. Que é uma mentira. Vamos lá. Falar que não precisa dos Estados Unidos para vender café e carne é uma mentira. Tem como jogar para outros países? Tem. Mas que precisa, Estados Unidos precisa. Isso é bobeira. E a prioridade será os alimentos mais perecíveis, como açaí, castanhas, manga, mel e pescados, que agora poderão ser comprados pelo governo sem licitação para abastecer escolas, hospitais e as Forças Armadas. O que vai dar de caixa 2 nisso aí, hein? Você tá doido. Imagina, deixar o governo comprando tudo isso sem licitação. Vai ser muito bonito, vai pagar certinho o preço. Já por outro lado, o ministro destacou que mesmo fora do programa, o café e a carne têm encontrado novos destinos e ainda lembrou da pressão crescente dentro dos Estados Unidos, o que é verdade, porque lá gera inflação quando não tem carne, né? Inclusive de grandes redes como a Starbucks que dependem diretamente do café brasileiro. Enquanto isso, uma nova resolução do Comitê de Manejo Integrado do Fogo dá até 2 anos para que produtores rurais montem suas próprias estruturas de prevenção. Essas exigências vão de curso de brigadista e caminhão-pipa até aviões adaptados para jogar água sobre lavouras. E é claro que as obrigações variam de acordo com o tamanho da propriedade, né? Pequenos produtores terão que treinar funcionários, criar um sistema de alerta com os vizinhos, que é bem importante, né? E já os grandes assumem a missão completa, né? Como torre de vigilância, ronda e campanha educativa. A medida ajuda a reforçar a imagem sustentável do agro brasileiro, mas aumenta custos e pesa ainda mais no chamado custo Brasil. O que tem que pensar é se esse sistema ele fica barato o suficiente para valer a pena e não pegar fogo, né? Porque exatamente. Se você tem também uma prevenção total onde não pega fogo no seu vizinho também na sua fazenda, é claro que esse custo ele é diluído, né, pelo fato de não ter problemas ali. Agora tem que ver quão rigoroso também é isso para não ter nada ali que não faça sentido, né? Sim, com certeza. Tem até, por exemplo, tem aviões, né? O cara tem que ter um avião ali, então... E é muito caro mesmo pro grande produtor, você ter um avião ali por conta disso. Toda grande regulação aí tem que ficar de olho para não ter alguma coisa errada, né? Exatamente. Acompanhando isso. E outra notícia que tivemos aqui é sobre a ração da Nutrata, que foi confirmada como causa daquelas 284 mortes de cavalos ali no início do ano, após uma detecção de uma toxina proibida na ração. E o pior, os sacos contaminados ainda seguem nos estoques de lojistas, sem recolhimento imediato. E além disso, né, o Ministério da Agricultura investiga outras 308 mortes de bovinos, caprinos e também ovinos que podem estar ligadas à vacina Excel 10, que ela é usada contra a clostridriose. Entre vacina sob suspeita e ração tóxica, o resultado é o mesmo. Prejuízos milionários, famílias abaladas e animais que viraram estatística. E para a marca também... Isso é horrível. Não entendi por que também não retirou tudo do mercado. Tem que retirar tudo, se retira, cara, pelo isso é um menos absurdo. Então fica aí, né, a ração da Nutrata. Mas apesar de todas essas turbulências, né, o agro também tem boas notícias. Não foi só coisa ruim também. A produção de ovos deve atingir aí 62 bilhões de unidades em 2025. Isso é um crescimento de 7,5%, né, em relação ao ano passado. Para 2026, a expectativa é de 65 bilhões, um crescimento de 45% em apenas uma década. E o consumo também acompanha esse ritmo. Foram 269 ovos por pessoa em 2024. Cada pessoa comeu 269 ovos. Eu garanto que a minha mãe comeu uns 300. O Lucas, quantos Porque não tem ovos você cabimento, comeu, não. Lucas? Pelo meu tamanho, pode colocar 420 aí, Que fácil. E agora pensando bem, né? Tudo vai ovo. Se eu comer um bolo, vai ovo, né? Se eu comer qualquer coisa, vai ovo. Tudo a indústria vai ovo. também vai ovo. Então, assim, Até a galinha que você come vai ovo. até a própria galinha tem ovo. Até o ovo tem ovo hoje em dia. Então, Você já viu que às vezes eu vejo que a nossa sociedade é meio burra assim, quando você vê que na caixa de ovo tá escrito tem ovos. Tem ovos. Já viu? Contém É uma ovo. caixa de ovo que tá escrito tem ovos. Contém ovos. Existe uma lei que determina que tem que estar escrito tem ovos na caixa de ovo. Aí você vê que a população ela tem um desnível de caráter aí. Pela primeira vez, o Brasil entra na top 10 mundial. O ovo, antes visto apenas como alternativa barata, virou proteína central da dieta nacional e exemplo de como o agro brasileiro vem se consolidando também no mercado global. E essas foram as principais notícias do agro na semana. E aqui a gente tem alguns comentários, né, que a gente trouxe aqui para ler dos outros vídeos. O canal tá crescendo, a gente vai bater 10 mil inscritos logo. Então se você estiver aqui, ó, clica em se inscrever, dá o curtir aí se você gostou. Se não gostou também, dá o curtir só de raiva. Fala assim, não gostei dessa merda e dá um curtir também. E vamos aqui, ó. O João Ortega disse, Santa Catarina é fera mesmo. Me diga aí, Edson, tem alguma empresa de grãos aqui em Santa Catarina, na região
que eu moro tem muito arroz. Abraço. João, eu não sei, mas eu vou procurar saber e a gente vai fazer um vídeo sobre isso. A gente vai ter que pesquisar mais, beleza? O Matheus Dutra disse, que qualidade de vídeo, você tá doido. Nem parece que é de Canarana. Se fosse de Água Boa, iria explodir, cara. Ai, tomar no seu... Ó, o Martelo Black que disse assim, ó, bom dia, Brasil. Todo comentário ele comenta bom dia, Brasil. Martelo Sensacional, obrigada. Bom dia pra você também, então, né, cara? Ó, o Mentalidade Debele que disse, vídeo de alto padrão pra assistir domingo de manhã enquanto tomo um chimarrão. Qual erva de chimarrão você toma? Manda aí no comentário pra eu entender. O Tonelli disse Santa Catarina, um abraço Santa Catarina aí também, ó. A gente tá acontecendo muita gente. E o Vitor Souza faz um conteúdo sobre avicultura com foco em ovos, em especial no segmento caipira. Olha, isso fica aí já para a próxima semana, a gente fazer a pesquisa, o roteiro e trazer tudo certinho aqui sobre avicultura. E tem muita gente trazendo coisas, ó. É verdade. Sugestão de vídeo do Romário AUVP, falar sobre o que é o ciclo da pecuária bovina, que pela primeira vez na história, os 3 maiores produtores de carne bovina, Estados Unidos, Austrália e Brasil, estarão em sincronia nesse ciclo. Vamos trazer um vídeo também. O Nelton RD disse melhor canal. Um abraço pro Nelton RD. Também tem uma Veroca, sei lá. Meu pai era pescador e tá no nosso sangue. Vlog de pescaria é bom e São Paulo tá sim. Abraço. Também não gosto de São Paulo mesmo não. É isso mesmo. Ó, e só tem uma coisa esperando pra gente fazer vlog. Que é o Evander agora arrumar certinho as coisas, mas a gente vai ter um vlog, inclusive, na fazenda da Liz agora. Tá em casa. Mostrar silagem, mostrar um monte de coisa lá. E fazer um churrasco, né? Fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja. Uma carne, bom. Não, não vou não. Não, o Lucas não vai, eu vou enjoar também. Luciana Castro, a Luciana lá que faz análise Luciana que tá de solo, sempre aqui com a gente também. E um no abraço. Instagram também, tá lá no Instagram. Quando respiro o primeiro ar de São Paulo, já sinto saudade da minha linda Goiânia. Eu também, já dizia Iris Machado, Goiânia. Então é isso. Eu vi que o Caiado, ele sempre fala do Goiás. Do Goiás? Ele sempre fala do Goiás. Nunca reparei não, Começa do Goiás. Vou reparar. Governador do Goiás. Então é isso, ó, um abraço pra vocês aí. Até a próxima semana. E é isso. Liz, quer dar um recado final? É um recado sempre, né? Eu espero que vocês estejam fazendo o quê? Um churrasco, tomando uma cerveja, aproveitando o domingão de vocês. Beijo enorme, até semana que vem. E é isso aí.